Salve rapaziada, Marcos aqui. O GNU GCC é uma coleção de compiladores que inicialmente foi criado somente para a linguagem C, e o acrônimo significava GNU C Compiler, mas com o tempo foi adicionado diversas outras linguagens de programação, tais como C++, Objective-C, Objective-C++, Fortran, Ada, D, Go, Rust e Java. E o significado do acrônimo passou a ser GNU Compiler Collection. Mais detalhes sobre o GNU, eu recomendo esses links aqui no blog Terminal Root. Conheça 7 ferramentas do GNU que são o poder da linha de comando. Recomendo também essa postagem aqui, a lista dos 10 melhores compiladores. Aqui ainda tem mais informações sobre o GNU GCC. Para você instalar o GNU GCC tanto no Windows como em distribuições GNU Linux, vocês podem acessar esse link aqui, que é preparando o ambiente C++ no Windows e no Linux. E aqui nesse vídeo, dicas para você instalar no macOS, FreeBSD, OpenBSD, Haiku e entre diversos outros. No Windows, especificamente, você também pode utilizar esse link aqui, que é como instalar o GCC/G++ com MinGW no Windows, que também tem esse conteúdo aqui nesse vídeo, mas se você quiser ir diretamente, só seguir os passos que estão sendo descritos aqui. Todos os links citados aqui eu vou deixar na descrição desse vídeo. É necessário lembrar também que quase 100% das flags e parâmetros utilizados pelo GNU GCC também funcionam no compilador Clang. Outra coisa também que algumas pessoas vão me perguntar, qual a diferença entre flag e parâmetro. A flag, ela influencia no binário a ser gerado, já o parâmetro não. Agora vamos conhecer aí as 10 flags mais utilizadas do GNU GCC. Para a gente começar, eu vou abrir um arquivo aqui chamado main.cpp. Vamos compilar esse código básico aqui, que é um Hello World. Vamos dar um Ctrl S aqui. Antes de mais nada, a primeira coisa que você tem que fazer após você instalar é você verificar a versão com o parâmetro version. No meu caso aqui, eu compilei o GCC, então já apareceu até meu sistema operacional. A minha versão aqui é 13.1.1. A compilação básica, basta você utilizar o comando gcc ou G++, GCC para a linguagem C e G++ para C++, e passar o nome do arquivo aqui também. Você pode passar vários arquivos se você tiver, e os arquivos estão interdependentes entre si. Enter aqui, a gente começa a compilação e já compilou. Ele já vai sair aqui um arquivo chamado a.out. Para rodar é ./a.out. No Windows vai ser ./invertida a.exe. Se você está fazendo com C, vamos criar um main.c aqui só de exemplo. Preenchemos aqui o main.c, gcc, main.c somente. Rodou, ele sobrescreve esse arquivo a.out. Existem alguns comandos alternativos para o GCC e para o C++, no caso do GCC seria o comando cc, que esse é o comando raiz, aquele que foi criado pelo Unix, lá o nome era cc. O GCC é o GNU. Enter, ele compila, então é um pouco mais rápido, que ele é mais minimalista. E no caso do C++, você pode utilizar o comando c++ main.cpp. Compila também, é como se fosse um alias, um link simbólico ou modo básico. O segundo parâmetro que a gente vai ver aqui é você compilar o GCC ou G++ aqui nesse caso e utilizar o parâmetro "-o", que é output, e aí você escolhe o nome do seu programa que vai sair, que no caso será o binário. Vamos chamar aqui de meu programa. Enter, ele compila no binário meu programa e você roda normalmente também utilizando aí o "-o". O nosso arquivo aqui, vamos abrir o main.cpp. Vamos supor que eu tenho aqui uma variável int x, nem vou inicializar ela. Se eu compilar normalmente aqui G++ main.cpp, vai compilar normalmente sem problema e eu vou conseguir rodar aqui o meu Olá Mundo. Se você quiser habilitar flags para verificar se você está utilizando ou não uma variável que você criou, você utiliza o "-wout". Esse W remete ao warn e AL é para todos. Na verdade, ele habilita, não todas, mas umas 40 flags estão incluídas nesse AL, mas aí ele chama de AL. Se eu compilar aqui agora, veja que agora na saída já tem um warn unused variable, ou seja, uma variável que eu não estou utilizando, e essa variável é a variável x, está na 4ª linha, na 7ª coluna. Isso aqui só avisa para você que teve erro. Se eu não tivesse aqui, se eu voltasse aqui e compilasse com o all, continuaria criando aqui o meu a.out, que eu acabei de remover, mas ele criou. Se eu quisesse que ele interrompesse, que ele parasse de compilar, sempre que ele detectasse um warn, eu tenho que utilizar em conjunto o wall para o werror. Nesse caso, o error vai tratar esse warn que o wall verificou como erro e ele vai evitar essa compilação
informação. Vamos dar um Ctrl C aqui, vamos remover esse A.out para você ver que ele não vai criar esse A.out. GCC wall e em conjunto com o W error. Se você colocar somente o W error, não funciona, porque o W wall passa o warning para o W error tratar como erro e não compilar mais. Enter aqui, ó, não compilou, virou um erro, já veio como vermelho agora. Se a gente der um ls, veja que eu não tenho mais o nosso A.out. Eu não consigo rodar um binário que não foi criado. Ainda nesse parâmetro, geralmente quando você faz assim, é bom você utilizar também um traço G, uma flag para debug, dependendo do seu sistema operacional. É um debug específico para sua arquitetura. Nesse caso, você sempre utiliza WO, WError e o traço G junto. Se a gente utilizar agora, não main.c, vamos até remover o main, foi só para a gente testar. Vim main.cpp. Vamos supor que agora eu vou inicializar minha variável como 9 e eu vou utilizar ela. Vamos colocar aqui, ó, x é igual, x minúsculo é igual, e aqui eu vou colocar o meu x. Vou só pular uma linha aqui para não colar com o prompt. Ctrl S aqui, e agora vamos utilizar as mesmas flags agora, enter, compilou agora sem warning e sem erro, e eu consigo rodar aí o x igual a 9. Só que note que no nosso arquivo, além da minha variável que eu estou utilizando, eu estou recebendo dois argumentos via linha de comando, e eu não estou utilizando esses parâmetros, e ele compilou normalmente aqui. Se eu quisesse barrar isso, que também quando eu estivesse passando parâmetros que não compilasse, bastava utilizar outra flag aqui, ó, que é o traço W extra. Automaticamente, quando eu tentar compilar, ele vai falar, ó, que eu não estou utilizando os parâmetros argc e também o argv. Eu preciso remover esses parâmetros ou eu tenho que utilizar esses parâmetros no meu código. Antigamente, se a gente abrir aqui, existia a possibilidade, por exemplo, deletar e recompilar. Veja que agora vai passar normalmente. Rodamos normalmente. Antigamente, existia um bug, digamos assim, né, no compilador, que mesmo que a pessoa não colocasse nada, algumas pessoas conseguiam hackear o binário e fazer com que esses parâmetros fossem utilizados no código. E aí era necessário você passar void aqui, que vai dar no mesmo onde você não ter nada. Hoje em dia, os compiladores já colocam esse void automaticamente. Você colocando ou não colocando, vai dar no mesmo. É melhor não colocar, que fica mais moderno o seu código. Outra flag interessante para você utilizar é a flag -pedantic. Em português significa pedante. E segundo o dicionário, pedante é aquele que se preocupa excessivamente com pequenos detalhes, verifica se seu código está de acordo com as regras da ISO. Se você tiver aqui o seu vim main.cpp e vamos retirar aqui o nosso x, vamos retirar a inicialização somente, retiramos a inicialização. Se a gente compilar aqui, ó, com todo mundo, veja que teve um erro. Mas vamos supor que não tem o W extra nem o WG. Vamos tirar todos, na verdade. E eu vou conseguir compilar, ó. Compilamos. Mas se eu quisesse utilizar somente o traço pedantic, ó, compilou normalmente. Do mesmo jeito que a gente utiliza com o W error e o extra também, sempre que você utilizar o W pedantic, você tem que utilizar pelo menos em conjunto com o W all. Enter já mostrou um warning pra gente. Existe também a opção aqui, ó, pedantic. Se a gente jogar aqui o pedantic, errors. Ele é praticamente um alias para o pedantic, que se utilizando um ou outro vai dar no mesmo. Ctrl L aqui. Se a gente quiser ver todas as etapas que o compilador está fazendo, a gente tem que ser verboso. Então, se você quiser compilar aqui, você utiliza -- verbose ou simplesmente -v. Algumas pessoas pensam que o -v é o --version. --version é --version mesmo. --v aqui, ó, ele vai mostrar todas as etapas para a gente, ó. Alguns sistemas operacionais já têm esse -verbose habilitados por padrão. No caso do meu sistema mesmo, Gentoo, ele já tem por padrão. Outra flag legal também para você utilizar são os desinfetantes para memória. É uma flag para você verificar violações de memória, que é o Sanitizers. Se eu clicar aqui, eu já deixei aberto aqui o Google Sanitizers, foi desenvolvido pelo Google e essa ferramenta é tão boa que ela foi adotada de forma nativa para o GNU GCC. Para esse exemplo, vamos fazer diferente. Vamos copiar aqui em documentos que eu tenho o Sanitizers, mover esse arquivo que eu já preparei para cá, e esse arquivo ele tem uma struct básica aqui que eu criei com typedef para ilegal, aloca a memória e depois ele deleta a memória. Depois de deletar, ele tenta acessar aqui. Veja que eu tô com o LSP aqui, o linter não está verificando nada. Se eu compilar esse arquivo aqui com G++, -pedantic, que foi o último parâmetro que a gente utilizou, sanitizers, veja que vai compilar normalmente. Se eu tentar rodar esse arquivo aqui, ó, .a.out, ó, ele não vai mostrar nada para mim. O cout não apareceu. Várias vezes, ó, já deu até um bug. Veja como tá passando aqui, ó, o meu cursor várias vezes, ó. A CPU foi para 83%,
33%. Ctrl C aqui, ó, a CPU vai começar a baixar agora. Ele bugou o meu sistema operacional. A gente alocou, se a gente utilizasse o parâmetro aqui, um reset aqui, né? Parâmetro G++, traço F, sanitizers igual a sanitize, existem vários valores que você pode passar para ele. Vamos utilizar aqui o address para endereço, passar o nosso arquivo sanitizers.cpp. Compilei, só que se eu tentar rodar o a.out agora, o que acontece? Ele já mostrou para mim aqui que eu violei o acesso à memória, então ele não roda o meu programa. Vale muito a pena aí você também incluir nas suas compilações padrão aí. Uma observação é o seguinte, se a gente der um Ctrl L aqui, ó, e der um du-LHS no nosso a.out, veja o tamanho, 28K. Se a gente recompilar o nosso sanitizers, vamos dar um du-LHS para a gente ver o tamanho agora, ó, 20K. Isso aí já mostra para você mais ou menos que quando você utiliza muitas flags, o tamanho vai crescendo. Dessa forma você já entende porque algumas linguagens de programação que tem a frase de memória segura, porque elas têm binário tão grande, porque elas já têm essas flags tudo habilitado por padrão no compilador. Eu particularmente eu acho isso ruim, você já ter habilitado por padrão, porque você não sabe o que acontece. É bom você saber o que você está fazendo, que aí você tem uma visão geral como que realmente está funcionando todo o processo de compilação. Mas se você quiser tornar padrão, você pode criar uma função bash e adicionar ela no seu bash RC com todos os parâmetros, incluindo analisadores estáticos e outras ferramentas se você quiser colocar na sua função bash. Então toda vez que você utilizar o comando G++ ou GCC, aquelas flags serão automaticamente habilitadas aí para o seu binário final e você vai estar fazendo a verificação também de forma segura. Para a gente separar a inclusão de cabeçalhos, isso é interessante quando você vai compilar vários cabeçalhos, pode ser que sejam compilados duplicados. Na série do GTK-MM que a gente fez aqui no canal, para quem assistiu, lembra que eu utilizei o parâmetro "-mmd". Ele serve para a gente separar headers e incluir posteriormente ao linker. Antes de tudo, vamos saber o que é um linker. Para a gente entender o que é um linker, aqui nos meus documentos eu já tenho um test linker para mostrar para vocês como funciona. Então vamos entrar aqui nesse test linker e aqui tem alguns arquivos, ó, um class.cpp, um class.hpp e um main. Vamos abrir todos aqui para a gente ver o conteúdo. É só um Hello World básico, onde a gente tem uma classe test linker aqui na execução e a main.cpp aqui. A gente já sabe que se a gente quiser compilar esse código aí, como tem dois arquivos C++, a gente precisa passar o G++, main.cpp e o class.cpp. A gente consegue compilar normalmente e a gente roda o nosso código. Nós vamos remover aqui o a.out, mas se a gente quiser utilizar o linker do GCC, que no caso é o próprio comando G++ ou GCC, a gente pode separar o headers e aí dessa forma a gente optimiza também a nossa compilação. A gente deveria utilizar o GCC com o parâmetro "-c" e passar somente o nosso main.cpp e salvar ele como main.o. Compilamos lá, agora a gente tem um main.o também. A mesma coisa, a gente iria utilizar o G++ ou GCC, classe.cpp e vamos salvar como classe.o. Automaticamente agora eu tenho dois arquivos .o e eu posso agora fazer o linker com G++, passar o nosso main.o e o nosso class.o. Enter, automaticamente já tenho o meu a.out. Eu separei aí as etapas para inclusão de cabeçalhos. Nesse exemplo bem básico aí, não deu muito para a gente entender como que funciona isso. No vídeo da série do GTK-MM, a gente utilizou, vamos abrir aqui, vamos minimizar esse aqui. A gente utilizou esse programa aqui. Então, se a gente quiser compilar, a gente vai vir aqui um git clone. Vamos entrar aqui, Shift Ctrl V. Se a gente entrar aqui no nosso PES Firefox, vamos abrir o nosso Makefile e vocês lembram que eu passei aqui, ó, o traço MMD. Esse traço MMD, ele vai criar um arquivo .d, que ele vai separar todos os cabeçalhos nesse arquivo. Esse exemplo é legal porque você vai ver a quantidade de cabeçalhos que esse programa utiliza. Vamos supor que a gente não tem esse asterisco .d aqui. Se a gente rodar um make aqui agora, perfeito, compilado com sucesso. Se eu der um ls agora, ó, o meu arquivo main.d não foi excluído agora no final da compilação. Se a gente der um cat nesse main.d, olha a quantidade de cabeçalhos aí que ele está utilizando. Se a gente não tivesse aquela forma lá, isso iria duplicar vários cabeçalhos desse aqui no nosso arquivo e isso não é legal. Sempre que você quiser compilar uma biblioteca que repete várias vezes no seu próprio arquivo, você utiliza o traço MMD, que aí você consegue separar em um arquivo .d, Makefile, no seu CMake, tanto faz, chamar normalmente todos os arquivos com as flags que você passar. Próxima flag aqui que a gente vai ver é a flag "-s" maiúsculo. Ela é para gerar código assembly. Então vamos supor que a gente tem agora o nosso main.cpp, deletar esse main.cpp. Vamos criar um código mais simples, rm-main.cpp, vamos abrir, que ele automaticamente vai criar um Hello World aqui para mim, e aí eu vou compilar aqui o G++ main.cpp. Se eu quisesse criar um código assembly, eu utilizava o traço "-s",
Enter, automaticamente no ls, ó, note que agora eu tenho um main.s. Esse aqui é o nosso código assembly. Se a gente rodar um bash main.s aqui, ó, veja que é um código assembly. Esse aqui é o GNU Assembler. Para você utilizar ele, geralmente é o comando AS. Esse aqui é o código equivalente àquele Hello World lá em C++. Se eu quiser compilar esse código aí, vai passar o nosso main.s, jogar a saída para o main.o. Lembra lá do linker? Agora com o nosso próprio G++, que é o próprio linker também, a gente vai compilar o main.o. Agora eu tenho um a.out lá. Se rodar o a.out, olá mundo. Vamos fazer outro teste. Teste com GNU Assembler. Vamos aqui compilar de novo G++, traço S, nosso main.cpp, as main.s, salvar para o nosso main.o, perfeito, sobrescreveu. Se a gente agora rodar o nosso main.o agora e rodar o .a.out, olha lá, ó, teste com GNU Assembler. E para a gente finalizar aqui as nossas dicas de flags, a gente vai ver como optimizar o nosso binário. A gente falou lá sobre o tamanho do binário, existe uma flag traço O maiúsculo. Vamos utilizar aquele main.cpp aqui não, main.cpp. Vamos criar aqui uma classe, por exemplo, teste qualquer, só para a gente vai chamar a nossa str e aqui a gente vai pular uma linha. Vamos aqui dar um Ctrl L e vamos G++ main.cpp a.out, mostrou lá o conteúdo. Se eu der um du-edhs nosso a.out, veja que tem 20k. Se eu quisesse optimizar a compilação, utilizaria traço O maiúsculo, e aí você pode passar 1, 2, 3, 1 ou 2 ou 3. Isso vai depender da quantidade de memória e do processador que você tem na sua máquina. Geralmente para máquinas com 4 GB de memória, em um Celeron, ou um i5 ou i7 que seja, é bom você não passar mais do que O2. Se a gente compilar com traço O2, Enter, temos o nosso a.out lá de novo, rodar o du-edhs agora, ó, veja que caiu para 16k. Lembra lá do nosso fsanitize? Ele cresce bastante, como eu falei para você. Se a gente compilar somente com fsanitize address, vamos compilar, vamos ver o tamanho aqui agora, ó, subiu para 24k. Se a gente colocasse aqui o traço O2, Enter, e desse um du-edhs, voltou para o 20k. Então você optimiza aí bastante o binário, o tempo de execução, você utilizando somente aí o traço O2. Então esse é o vídeo das 10 flags e parâmetros aí GNU GCC. Para mais dicas, você vai lá em main G++ ou main GCC também. Se você quiser um guia rápido, use o G++ help. E aí você vê mais resumido aqui os parâmetros. Teremos mais dicas de flags e parâmetros lá no blog Terminal Root como artigo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já vai logo deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Eu vou ficando por aqui e até mais.